Obrigado, senhor presidente. Wagner Montes, eu quero inicialmente me dirigir diretamente àqueles que estão mobilizados por uma pauta mais do que legítima. A primeira delas, fora Victor. Aliás, eu às vezes confundo, né? Porque o nome soa muito próximo a um conhecido ditador, né? Eu não sei se é fora Victor ou fora Hitler. É fora Victor, fora Hitler. É mais ou menos a mesma coisa. É fora Victor mesmo, viu, Eliomar? Mas lá eu acho que é fora Hitler. Fora Hitler, Victor. No final das contas, a combinação sonora, ela... Qualquer questão não é mera coincidência. Eu acho que o senhor Wagner Victor deveria ter a decência de pedir para sair. Mas se não pede para sair, o governador em exercício Francisco Dornelles, que tem carta branca para governar e que diz que fará uma reforma administrativa e de secretariado, tem a oportunidade de dialogar finalmente com os maiores interessados e com aqueles que defendem a FAETEC. Então, o governador Francisco Dornelles, independente da discussão da eleição direta que deve ser feita, de imediato, na sua reforma administrativa, na sua reforma de secretariado, já tem aqui uma proposição clara, que não é só do Parlamento Fluminense, mas que é daqueles que fazem a FAETEC se manter com todas as dificuldades que o próprio Estado tem lhe imposto. Que retire o senhor Wagner Victor da presidência e que não só retire Wagner Victor da presidência, mas que discuta com os que aqui estão e com aqueles que trabalham na FAETEC qual seria o nome ideal para estar na presidência da FAETEC. É fundamental não só a retirada do atual, mas do diálogo franco, olho no olho com vocês, para definir quem deve ser o presidente da FAETEC. Governador Dornelles, está dado o recado e espero que Vossa Excelência, na sua sabedoria, possa assim proceder. Aliás, eu digo mais, porque o Estatuto da FAETEC é muito claro no seu artigo 3º. A FAETEC gozará de autonomia administrativa, financeira, acadêmica, didático-científica e disciplinar para a operacionalização dos mecanismos necessários ao funcionamento da educação profissional nos níveis de formação inicial e continuada ou qualificação profissional média e superior. Que autonomia é essa? Quando a própria FAETEC grita que quer uma mudança na presidência e essa autonomia não é dada aos funcionários concursados e todos que apoiam a FAETEC. Já no seu artigo 5º, tem uma palavrinha que é mágica, mas que é só usada para discurso, Eliomar. A FAETEC, inspirada na universalidade do saber e nos ideais democráticos. Se a gente fala de ideais democráticos, é mais do que natural, numa interpretação do próprio Estatuto da FAETEC, que o colegiado defina quem é o presidente, o colegiado da FAETEC, que é formado por um presidente, mas que não pode ser uma indicação única e exclusiva politiqueira, única e exclusiva do executivo. Aliás, eu acredito que vocês que estão mobilizados, e a política nada mais é do que mobilização, deveriam inclusive não só solicitar ao governador a saída de Victor e indicar um novo nome, mas para deixar legado, deveriam propor a reformulação do Estatuto da FAETEC e deixar claro no Estatuto a eleição direta. Eu acho que isso tem que estar escrito, porque se hoje é Dornelles, amanhã é Pezão, daqui a 3 anos, quem quer que seja, não desobedeça essa questão, porque estará lá, escrita no Estatuto da FAETEC. Acredito que vocês devem fazer a defesa da reforma do Estatuto da FAETEC, deixando muito claro, não só para a interpretação que eu já faço, mas deixando com todas as letras que o presidente será escolhido
pelo colegiado ou pelos próprios que fazem a FATEC. Parabéns à luta de vocês, a mobilização, e contem com o meu apoio e acredito com o apoio de grande parte, se não na totalidade, do Parlamento Fluminense. Parabéns, só a luta muda a vida e vocês estão tentando fazer as mudanças necessárias. Senhor presidente, o Estado do Rio de Janeiro é o Estado que mais deve à União. Do total de dívidas de todos os estados brasileiros, pasmem, o Estado do Rio é responsável por mais de 60% da dívida que os estados têm com a União. São 67 bilhões de reais de dívida, se eu estiver incorreto, que o deputado Luiz Paulo, que é o maior conhecedor das questões das contas do Estado do Rio, que é realmente algo absurdo. Só que o problema é que a gente fica se perguntando o que compõe essa dívida de 67 bilhões de reais. Eu não estou dizendo, e nem estou isentando, administrações anteriores, principalmente a do senhor Sérgio Cabral e do senhor Luiz Fernando Pezão, não estou isentando da irresponsabilidade ao contrair inúmeras dívidas ao longo das suas administrações. Mas também acredito que a gente precisa se aprofundar nessa dívida, porque o Estado do Rio, eu tenho certeza, está pagando mais do que deve. Até porque a União não é a União Federativa dos Estados Brasileiros. É quase que o Banco União, porque assim como os sanguessugas, a União trata os estados como se fosse credor deles, como se fosse um banco, cobrando juros absurdos. Só nesse ano, a estimativa é que o Estado do Rio pague 5 bilhões e meio de reais só para o governo federal a título de juros. Não abate a dívida, são só juros sobre juros. É nesse sentido propositivo que estou apresentando no pacote de 8 leis para ajudar o Estado a sair da crise e indo ao encontro da decisão do STF, que inclusive começou a ser discutida, mas foi suspensa, porque se percebeu que se desse cabo a essa discussão e a decisão final, a União iria quebrar, porque a União vive muito mais dos juros que os estados pagam do que propriamente é mais uma forma de arrecadar e estrangular os estados. E nesse sentido eu faço a proposta de lei, uma que fica vedado ao Estado do Rio de Janeiro contratar qualquer tipo de financiamento que contemple juros capitalizados nas parcelas a serem pagas. E ainda, suspende o pagamento dos juros capitalizados de todos os contratos firmados pelo Estado do Rio de Janeiro por tempo indeterminado. Apresento um outro projeto de lei que diz que estabelece a prioridade para o pagamento dos servidores públicos, tanto da ativa como os aposentados e pensionistas, sobre os juros. Ou seja, o que eu quero dizer, fica assegurado os direitos remuneratórios em dia e o Estado do Rio de Janeiro fica proibido de conceder novas isenções de qualquer espécie e tem prioridade sobre o pagamento de juros de qualquer tipo de sua dívida. Seria um absurdo, mas nesse tempo de absurdo, onde até o óbvio vem sendo constrangido, então a gente tem que colocar em lei aquilo que é óbvio. A prioridade é o pagamento do servidor público, a prioridade é o pagamento dos aposentados. Então, não tem cabimento o Estado do Rio pagar à União 5 bilhões e meio de reais ao ano de juros e não pagar em dia o servidor público. É inadmissível que o Estado do Rio de Janeiro pague juros a bancos e mais bancos, inclusive juros em dólar, enquanto não consegue pagar no que deveria, no segundo dia útil do mês, o pagamento dos servidores públicos. Porque não me satisfaz essa insegurança de que até para receber no 10º dia útil a gente não sabe se o servidor público será pago. 10º dia útil, uma ova, porque o direito do trabalhador é uma conquista, deveria ser pago no último dia útil do mês trabalhado. Deveria ser pago, no mínimo, no segundo dia útil, como sempre foi no Estado do Rio de Janeiro. Então, nesse sentido,
a gente percebe já um anúncio do governador Dornelles de declarar a moratória por 2 anos. O secretário de Fazenda, Júlio Bueno, defende a moratória por 5 anos. E eu defendo a moratória e a suspensão de qualquer pagamento de juros até que o servidor tenha a garantia do aumento do seu salário anual e a garantia do pagamento sendo realizado sempre em dia. Obrigado, senhor presidente, e parabéns a vocês pelo movimento.